estamos de volta para mais uma edição do Zona Sul em Movimento nesta terça-feira, 18 de junho, com transmissão pelo canal do YouTube do Jornal Tradição Regional, como é praxe. Imediatamente eu solicito que utilizemos a câmera central para apresentar os participantes. Zona Sul em Movimento, com patrocínio da Associação Comercial de Pelotas, apoio ao Zernet, traz hoje Claudelaine Coelho, diretora-presidente do SANEP, né, da nossa autarquia em Pelotas, que cuida do tratamento, abastecimento de água, captação, recolhimento do lixo e mais outras coisas que a gente vai conversar daqui a pouco. Muito obrigado pelo espaço na sua agenda nesta terça-feira, viu? Obrigada a vocês, boa noite a todos, boa noite Carlos, Fernando e Giovanni, né? É um prazer estar aqui com vocês, obrigado por esse espaço disponibilizado. Sim, o SANEP é uma autarquia de saneamento que cuida aí dos 4 eixos do saneamento, como a gente diz: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, né? Vem enfrentando aí os desafios, né, que somos testados uma hora por cheias, uma hora por estiagens, né? Então a gente se depara aí com esses desafios nesses 4 eixos. Tá bem. Giovanni Pérez. E dizia ele aqui antes do início que era um pouco sem paciência, ou seja, um tanto elétrico. Isso tem a ver com a sua atividade comercial, uma loja de materiais elétricos? Ou é uma grande bobagem que eu estou falando aqui? Não, a loja elétrico, o motor tem que ser elétrico. Né? Mas é um enorme prazer estar na mesa com a diretora do SANEP, Claudelaine, o Fernando, jornalista, e tu, Carlos, pela qualidade que o Jornal Tradição tem, esse grande programa. Quero salientar desde já, dar os parabéns para a ex-diretora Michele Alcino, né, pelo excelente trabalho que ela realizou, e desejo maior sucesso para a senhora nessa empreitada, que é uma empreitada, é um desafio grande, que tinha comentado anteriormente na mesa. E estamos abertos ao diálogo, né, a conversa, já deu algumas polêmicas anteriormente. Já, é bom que as pessoas saibam que antes do início do programa aqui, conversavam e eu estava preocupado, porque a tensão estava começando a ficar, né, elevada. Fernando Guimarães, querido amigo, prazer, muito obrigado pela visita. Eu convidei, a visita foi compulsória, né? Vem para essa edição conhecer o nosso espaço, o trabalho e participar com a gente dentro do possível aqui, afinal de contas, faz parte. Machado, quero te agradecer pelo convite, cumprimentar também os colegas aqui, cumprimentar quem está em casa nos assistindo, é um prazer. Eu que fui teu telespectador, vamos dizer assim, durante muito tempo, estando lá em Porto Alegre acompanhando o programa. E agora, estando aqui conhecendo essa estrutura, te parabenizar por esse projeto, te parabenizar por essa iniciativa, porque eu acho que é importante ter um espaço desse na nossa região para a gente discutir esses assuntos tão importantes e trazer pessoas qualificadas para fazer esse debate. Então, tá bem. Eu costumo saudar sempre os colegas que chegam aqui com, independente se é uma autoridade pública, se é um agente privado, se é uma instituição, porque eu continuo na defesa da atividade profissional. Então eu quero saudar hoje aqui o Matheus Cabistani, que atua na assessoria, né, do SANEP, exato, acompanha a diretora-presidente. Saudando o Matheus, saudamos, né, a colega Tânia Cabistani, mãe do Matheus. Ele deve estar cansado de ouvir isso, né? Filho da Tânia Cabistani. Mas que legal, né? O filho aí de uma colega jornalista seguindo o mesmo caminho. Então, Matheus, obrigado pela presteza no atendimento, viu? Por ter facilitado essa participação hoje da Claudelaine aqui. Nós vamos muito rapidamente a uma parada, 1 minutinho, talvez 3 minutos no máximo aí, e voltamos para conversar francamente, principalmente nessa primeira etapa aqui com a diretora-presidente do SANEP, sobre a atuação da autarquia por conta dos efeitos dos eventos climáticos que enfrentamos nos últimos dias. Em seguida, de volta. Eu vou voltar num assunto que eu já abordei há pouco tempo. Sério? Eu acho que ele precisa ser falado. É a importância da reativação do aeroporto Salgado Filho para o bom andamento das conexões no estado. E eu digo conexões porque alguns voos que podem chegar no interior, dependendo da aeronave, alguns voos da Azul, por exemplo, dependem de uma aterrissagem em Porto Alegre
para um reabastecimento, para alguma coisa que precise fazer para poder chegar no aeroporto que fica mais adiante. Apesar de todo o esforço que está sendo feito, alguns voos como esse que eu citei dessa empresa, eles estão enfrentando dificuldades, porque o aeroporto de Porto Alegre, que pertence à gestão federal, ele hoje é um aeroporto concedido por uma empresa que administra outros aeroportos. O principal deles é o espetacular aeroporto de Frankfurt. Aliás, o nome da empresa é Fraport, é Frankfurt Airport, é aeroporto de Frankfurt, que administra o de Porto Alegre. Bom, esse aeroporto, quando ele foi planejado agora, em seguida da privatização, houve um aumento na pista de 400 metros, 440 metros. E por que isso? Por que ele precisou ter 4 quilômetros de pista, que é o que ele tem? Porque ele passa, com essa condição, a ter condições de receber grandes aviões de carga. O número de empresas que passaram a usar para trazer para o Rio Grande do Sul e para levar do Rio Grande do Sul cargas é muito grande. Toda a indústria de Caxias do Sul, as empresas que exportam de Bento Gonçalves, de Veranópolis, todas elas são grandes usuários. Eles usavam caminhão, levavam para Santa Catarina e de lá eram embarcados em voos. Com essa modalidade atuando em Porto Alegre, eles passaram a ter uma possibilidade muito grande, com redução de custos e rapidez na entrega, na logística. Bom, por isso, na véspera do aeroporto fechar, quando ainda não estava interditado em função da chuva, a média era 170 voos por dia, mas estava aumentando, estava com 182 voos na véspera. Então, realmente, não é possível programar. Hoje nós não temos um aeroporto no Rio Grande do Sul, mesmo a base aérea de Canoas, com capacidade de fazer uma sequência de desembarques de aviões de carga. Não tem. O aeroporto de Pelotas eventualmente pode receber algum, mas não há possibilidade de ter aquela equipe, aquele equipamento, as pessoas treinadas para fazer o transbordo dessas cargas que não estão conseguindo chegar no Rio Grande do Sul. Então, realmente, o grande assunto é a volta do aeroporto à normalidade, sem falar nos voos de passageiro, os voos internacionais que saíram de Porto Alegre, os voos de Porto Alegre que iam para São Paulo para as pessoas fazerem voos internacionais. Tudo isso impacta muito a economia do Rio Grande do Sul. Já havia falado nisso também, algumas empresas do aeroporto, ou melhor dizendo, instaladas com loja no aeroporto, estão demitindo funcionários. Essa semana tem um grupo que vende lanches que demitiu 60 funcionários porque não tem fôlego para ficar pagando o salário das pessoas até a reabertura do aeroporto, quando as coisas voltarem ao normal. Então, prioridade 1, ou 001, é a volta do aeroporto Salgado Filho, para que as coisas possam fluir no sentido da reconstrução do Estado de maneira muito mais rápida e mais eficiente. Eu volto a semana que vem. Ok, estamos aqui então retornando ao estúdio. Ainda vou acertar de primeira a pilha. A tiradora. Mas aí o comentário de Henrique Pires sobre a situação dos aeroportos, né? Deixando claro no final que a prioridade dentro do planejamento existente hoje é a retomada do Salgado Filho, sim, o mais rapidamente possível, apesar das dificuldades, ou seja, é a prioridade, mas enquanto isso, inevitavelmente terão de lidar com outros aeroportos. Esse tema vai estar com a gente aqui em breve. Claudelaine Coelho, diretora-presidente do SANEP. Vamos lá. Há poucos dias foi apresentado um projeto, né, para o Laranjal, elaborado por técnicos da autarquia, e nós queremos ouvi-la. Que projeto é esse, do que ele dá conta inicialmente, né? E qual seria, digamos, em termos de aplicabilidade, o que é que ele procura solucionar ou encaminhar solução, olhando para a região praiana da cidade? Perfeito. Então, o que acontece? No final de 2023, outubro, novembro, o governo federal abriu um processo, né, de cadastramento de projetos
E a autarquia, né, já vinha trabalhando, né, em projetos tanto na área de drenagem como na área de esgoto, enfim, e aproveitou esse espaço, né, essa janela que o governo abriu de possibilidade de investimento e cadastrou esse projeto, entre os outros, né, esse projeto de drenagem junto ao governo federal. Ele é um projeto que contemplava já melhorias, né, para todo o balneário, digamos assim, né? Ele é um projeto que contempla a requalificação né, da casa de bombas, né, o redimensionamento da casa de bombas, né, o canal da Espírito Santo, que é o principal condutor. Esse canal ele precisa ser aprofundado para poder receber mais volume, né, de precipitações. Para ser aprofundado, ele precisa ser em concreto armado, então é uma projeção que está ali contemplada, que seria então fazer esse canal em concreto armado, canal da Espírito Santo e canal da 29, que conduzem então para a Casa de Bombas. Além disso, a recuperação de todo aquele dique, de toda aquela contenção do Val Verde, tá? Esse era o projeto inicialmente cadastrado lá em 2023. Diante desse novo cenário, esse projeto, só para completar, esse projeto ele não foi aprovado ainda, né? Ele está ainda em fase de análise. O governo federal ainda não disponibilizou os resultados dessas seleções, nem no eixo de drenagem, nem no eixo de esgoto, né? Ainda estão em fase de avaliações esses projetos. Nós já apresentamos todos os documentos necessários, né, peças gráficas, memoriais, tudo que foi solicitado. Passamos por uma entrevista, digamos assim, direto com os técnicos do Ministério das Cidades. Cumprimos todas as etapas exigidas para qualificar o projeto. E está então nessa fase, né, de divulgação que ainda não aconteceu. Esse projeto, então, ele tinha uma visão inicial, digamos, o dique, por exemplo, lá de recuperação, a gente previa uma cota de 3 metros, tá? Projeto inicial ali. Com o novo cenário, a gente entendeu, e aí o que nós apresentamos ali é um projeto mais completo, uma complementação diante de todo esse cenário que se apresentou. Esse dique precisa ser elevado para 4 metros. Esse canal da Espírito Santo, ele também vai ter uma galeria que vai conduzir a água lá da bacia 2. A gente chama assim, a gente divide o Laranjal em 2 bacias. A bacia 1, que contempla Val Verde, parte do Santo Antônio, que tem cerca de 400 hectares. E a bacia 2, que seria a parte mais alta do Santo Antônio, que é uma bacia de 150 hectares. Essa bacia 2, ela funciona normalmente por gravidade, tá? E hoje, nesse projeto, ela vai ser também conduzida, essa água também vai ser conduzida para esse canal da Espírito Santo. Então, vamos lá. Voltando, nós temos o aprofundamento desse canal da Espírito Santo e Nova Prata, conduzindo para a nossa casa de bombas, o redimensionamento dessa casa de bombas, que vai ser multiplicado por 5, talvez, a vazão, né, desse volume de água. O novo trajeto do canal da Nova Prata, é importante a gente reforçar essa questão do canal da Nova Prata, porque ali foi um dos principais pontos, né, vulneráveis durante esse episódio. Nós temos ali uma população, né, que está ribeirinha a esse canal, e aí fizemos contenções nesse período, mas a população retirou essas contenções. Nós precisamos de ajuda, inclusive, do Ministério Público, né, para manter. Isso fragilizou demais todo esse sistema ali, né, que veio. Então, nós estamos redimensionando, mudando o traçado desse canal para colocá-lo para trás dessas casas, né, fazer a contenção e o canal ficar do outro lado. Isso evita esse problema porque para
qualquer manutenção, a gente precisa ter acesso completo, né, ao dique, acesso completo de equipamentos, de escavadeiros, né, e isso com casas ali dificultou demais. Então esse é o projeto que ele está em avaliação lá e que complementado agora por esse novo cenário, ou seja, com essa elevação de 1 metro nessa manutenção nessa recuperação desse dique, esse traçado todo do canal da Nova Prata, galerias que vão ligar pontos que não estavam contemplados ao canal da Espírito Santo. A gente tem uma galeria que conduz ali pela Barra do Ribeiro, que é uma região que também apresentou conflito, então ele vai por gravidade para esse canal da Espírito Santo. Enfim, o sistema está complementando e trazendo segurança ali hídrica para toda a região, tanto Valverde quanto Santo Antônio. Giovanni, eu sei que tem uma pergunta, o Fernando outra também, porque antes de começar o programa eles já se manifestaram. Eu vou fazer a minha, que é bem rápida. Quando se altera um projeto, por um lado, considerando a situação, eu diria, por que não, dramática, talvez politicamente haja uma sensibilidade diferenciada no sentido de viabilizar, de colaborar para que haja agilidade. Por outro lado, quando se mexe num projeto, e ainda mais buscando mais recursos, talvez dificulte pela disponibilidade de recursos, ainda que politicamente haja uma sensibilidade. Qual é a situação nesse momento? Temos alguém defendendo esse projeto lá? O valor reajustado é significativo e talvez não seja tão fácil obter, ou não? É pouca coisa e, pelo visto, vai passar facilmente? Qual é a situação hoje? Todas as autoridades envolvidas, né? Todas as autoridades, tanto municipais, estaduais e representantes federais, comprometidos, né, e buscando possibilidades de viabilizar o projeto. Esse projeto, o que está inscrito, ele é um projeto de 16 milhões. Tá? Essa complementação, ela ainda é uma estimativa, mas aí margeia os 10 milhões. O que a gente não tem ainda garantia? Porque a gente não tem garantia nem que o governo federal vá disponibilizar os 16 milhões. Tá? Então, essa complementação ela não foi apresentada junto ao governo federal, porque não foi aberta ainda essa janela e essa possibilidade de complementação. Mas a gente já tem o compromisso do governo do estado, né, de disponibilizar recurso também. Então, o governo federal, que a gente espera que se sensibilize, como o Machado diz, e libere esse recurso dos 16 milhões, a gente também tem o compromisso do governo do estado, né, de ou complementar esse valor que é necessário, ou também, se não for contemplado pelo governo federal, o governo do estado também se compromete a disponibilizar recurso para viabilizar esse projeto. Eu dei uma outra questão na sequência, mas obviamente democraticamente. Vamos aqui, Giovanni, por favor, a sua questão do intervalo. Do intervalo não, antes do início do programa. Eu sou do ramo elétrico, né, uma empresa GC2, materiais elétricos, e eu tenho algumas dúvidas em relação à parte elétrica do sistema de bombas, né. O DEMAI, em Porto Alegre, uma das maiores dificuldades das 23 bombas, somente 4 funcionaram no segundo dia, porque não tinham um sistema de geradores, e o sistema de geradores deles, no tempo que alagou o maquinário, alagou os quadros de comando, alagou o sistema todo de automação. O SANEP, ele possui algum sistema um plano B nesse sentido, de caso alagar, no caso o quadro de comando ou automação? E num outro sentido, uma outra pergunta já, a senhora acha que esse projeto ele vai ficar não mais viável, mas vai ser um pouco mais rápido devido a essa dificuldade que o SANEP e toda a população de Pelotas passou com o Laranjal? É o que a gente espera, né? Que todas as autoridades se sensibilizem com a situação e sim, né, que libere esse recurso o mais rápido possível. Mas, enfim, voltando à tua pergunta com relação à parte elétrica, né, e o nosso plano de ação. Nós tivemos tempo, né, nós tivemos uma pronta mobilização desde o início,
quando a gente percebeu os primeiros, recebeu os primeiros alertas, nós nos reunimos, né, a equipe técnica do SANEP, nos reunimos num domingo inicialmente e começamos a traçar os cenários possíveis, inclusive como medidas de emergência nessa parte elétrica. Os nossos painéis, eles já estavam o mais alto possível, né? Nossa equipe prontamente já levantou todos os painéis elétricos, né, o mais alto possível. E o plano B foi trabalhar com locação de geradores. Tá? Isso em função do investimento e da disponibilidade e por precisar ser uma ação rápida. Então trabalhamos sim com geradores em pontos estratégicos, né, para garantir que as nossas bombas não sofressem, que as nossas casas permanecessem operantes numa falta de energia elétrica. Então tínhamos esse plano B com relação aos geradores localizados nesses pontos. Fernando Guimarães. Eu fiquei com uma dúvida, e talvez possa por uma ignorância minha. A canalização de arroio, riacho, isso não potencializa a enchente, porque está se colocando concreto nesses lugares, para a água poder escoar. Eu queria entender melhor isso, porque em Porto Alegre a gente enfrentou o negócio a questão da enchente lá, e muita gente fala muito isso, é muito asfalto, a água não consegue escoar, não tem para onde essa água poder, o solo absorver. Então a canalização, isso não pode potencializar uma enchente? Com certeza, a impermeabilização do solo ela é um fator agravante, né, em termos de drenagem. Mas nesse ponto específico da canalização do canal condutor, ele é essencial porque o canal precisa de estabilidade para ser aprofundado, né? Ali a gente tem um lençol freático muito elevado, então qualquer intervenção de escavação num canal que não tenha uma segurança, ele vai se tornando ineficiente. Então a gente precisa para poder fazer esse aprofundamento, a gente precisa sim de uma concretagem para dar justamente a sustentabilidade e estabilidade desse canal. Vai conduzir, sim, né, com mais força essa água, por isso também o redimensionamento das casas de bombas, né? Nós tivemos ali, vocês puderam acompanhar, nós tivemos ali aproximadamente 1 bilhão de litros represados, né? E em 6 dias a gente conseguiu esvaziar a cidade. Né? Isso foi com o auxílio de bombas auxiliares, de sistema de bombeamento, para dar justamente essa velocidade necessária. Que agora com esse canal e redimensionamento da casa de bombas, a gente entende que fica muito melhor, né, a condução da água. Eu só queria perguntar o seguinte, o SANEP, ou a Prefeitura, enfim, já estabeleceu um prazo, esse é o nosso prazo limite para saber se o governo vai fazer não vai aceitar esse projeto, ou o governo federal tem um prazo para estabelecer esse projeto, porque a gente não pode também ficar esperando, né? Claro. Existe uma política também eu vou juntar as duas expressões, de urgência e emergência. Todos sabem que o apelo ocorre também por conta dessa situação dramática. Exato. Passada a dramaticidade, o entendimento pode passar a ser outro e comprometer as nossas pretensões. Né? Não temos um prazo fixado, né? A gente está constantemente em contato com os nossos canais, com o próprio Ministério das Cidades, o governo, a Prefeitura tem feito essa comunicação direta, né? Estamos na iminência de ser aprovados ou não. E em não sendo aprovado, como eu digo, a gente volta para aquela fonte do Estado que se disponibiliza a apresentar, nos dar esse recurso. Não posso te dizer que isso vai acontecer hoje, amanhã ou depois, mas a gente está em constante, né, contato com todos esses canais, buscando esse recurso, sim. 16 milhões hoje é o orçamento? 16 milhões do projeto inscrito, mais 10 milhões do projeto complementar. 26 milhões então. Exato. Tem duas questões que chegam aqui. Se elas não tiverem nada a ver com o tema objetivamente, fique à vontade, viu? É uma conversa aqui de esclarecimento e tal. Não. O Laranjal teve um aumento de 1000% do seu IPTU. Isso não contempla o investimento na reforma do DIC?
levando em consideração que não é um problema de hoje a história do redimensionamento do DIC. É uma pergunta. Quanto ao IPTU, realmente, né, não cabe a nossa NEP, né, respondermos. O investimento no DIC está inscrito, né, o projeto está feito, está inscrito para aprovação e aguardando o recurso. Esse recurso do governo federal é que a gente espera, né, e conta com ele para fazer... O SANEP não tem repasse de valores do IPTU? Não. Não conta com essa receita? Não. A nossa, e nem receita de drenagem, né? Nem receita de drenagem. Estação de tratamento de esgoto está funcionando normalmente no Laranjal? Sim, sim. A estação de tratamento de esgoto está funcionando e dentro desses projetos inscritos, inclusive, tem o projeto de ampliação da estação de tratamento de esgoto do Laranjal, que é um projeto de 100 milhões, também inscrito, né, no novo PAC, que a gente também aguarda ansiosamente para que seja contemplado. A gente tem muita expectativa de que esses projetos sejam contemplados, porque são projetos de extrema qualidade técnica. Nós contratamos alguns projetos, né, para estação de esgoto. São 3 estações de esgoto que temos lá cadastradas. Então, esses projetos têm uma grande qualidade técnica, tá? Então, a gente imagina que dentro desses critérios de avaliação, eles estejam à frente de muitos outros municípios. Eles são competitivos. São competitivos pela qualidade técnica dos projetos. Além, óbvio, né, da funcionalidade, do objetivo de atender o marco de saneamento, ampliar esse índice, né, de esgoto tratado, que é fundamental para a cidade. Então, ele também está inscrito, aguardando esse recurso aí, que estamos na iminência de ser... Estação de tratamento, há um certo tempo, eu recordo, hoje eu não tenho mais esse dado atualizado, dependia do investimento público, mas dependia também da ação dos moradores, no sentido de fazer a ligação a partir da sua propriedade até a rede. Qual é o percentual hoje já conectado? A gente tem um percentual de tratamento de 18%. Baixíssimo. Baixíssimo. O que a gente tem agora a grande expectativa? Nós estamos na iminência de inaugurar a ET Novo Mundo. A ET Novo Mundo, né, ela que contempla aqui a bacia de 3 vendas, né, em toda essa região. Com a inauguração dela, com a colocada em funcionamento dela, a gente vai passar para 40% de esgoto tratado. Isso é um grande avanço já, né, em termos de tratamento de esgoto, que vai avançar ainda mais com a segunda etapa da ET Laranjal e a ET Engenho, que é a bacia que vai contemplar toda aquela região, areal, centro, e é mais um grande investimento também que a gente precisa fazer para atender. Esses 3 projetos estão prontos, projetos inscritos, projetos detalhados, projetos qualificados, aguardando só esse recurso. Cláudia Elaine, ultimamente, nos últimos meses, até as crianças nunca ouviram falar em bombas, em diques, né, em barragem. A gente conviveu isso aí imensamente, tivemos uma aula, né, e eu mesmo sou apaixonado pelo jornalismo, apaixonado por rádio, e escutei rádio de Lajeado, rádio de Porto Alegre. Eu queria que a senhora pudesse explicar o que um dique, qual é a importância de um dique, de uma bomba, né? E quantas bombas tem em Pelotas hoje? E uma outra pergunta. Por exemplo, a população do Laranjal de 20 anos atrás era uma. De hoje é 10, 20 vezes mais. Como o SANEP avança no sentido de tratamento, no sentido de escoar água, no sentido de evolução, né? Porque hoje quem vê assim diz, parece que era uma população triplicou no Laranjal hoje, com os condomínios, os grandes condomínios que fizeram lá. O SANEP, como é que ele analisa isso? Como é que ele funciona nesse sentido? Posso juntar-me uma questão? Pode. Aproveitando a tua? Para não fazer depois, vou acrescentar então. A partir dessa ocorrência, não que isso tenha acontecido somente agora, em outras ocasiões eu recordo que isso já aconteceu, mas quando algo acontece em determinada região, e é o caso agora do Laranjal, muitas pessoas pensam assim, para aí, por que nós aqui não temos uma política disso, tratando especificamente aquele espaço? Então a questão, aproveitando a questão do Giovanni, o Laranjal passará a ser tratado com algum diferencial, com algum olhar de orçamento específico,
com alguma política especial, ou o Laranjal vai continuar sendo tratado como qualquer outro bairro da cidade e que essa ocorrência foi uma ocorrência. E teria algo para fazer o SANEP em relação a isso que aconteceu no Laranjal? Ou hoje, se acontecesse exatamente a mesma coisa, o Laranjal também seria atingido novamente? Quer aproveitar também? Muita pergunta. Vai ficar respondendo das Vamos 9. lá. Ela não pode ter mais compromisso. Vamos lá. Bom, primeiro, Ela política. está expressando tão bem, tão não, claro, tô que a aproveitando. gente está aproveitando ela, né? Porque ela Aproveitando. sabe tudo, né? Então a gente acaba aproveitando ela. Política pública há, tanto que existe um projeto que já estava cadastrado, né? Um projeto de drenagem já cadastrado, pensando sim em todo o Laranjal. Então existe, né, esse olhar para a importância do Laranjal, né, diante da nossa cidade, e estamos lá com esse projeto cadastrado antes do evento. Né? Então não foi o evento que está nos levando a tomar medidas e cadastrar projetos e buscar soluções. O projeto estava cadastrado antes do evento. Então essa preocupação sempre existiu. Né? O SANEP ele tem essa atuação e o Laranjal tem uma atenção, sim, já trazendo também, antes de falar das bombas e dos diques, por exemplo, numa outra ação que a gente implementou lá no Laranjal, já desde do governo anterior, da Michele, governo do Alexandre e da Michele, que foram as estações de tratamentos móveis, estações de tratamento de água, colocadas lá para manter o abastecimento do Laranjal, que era conflitante, né? A gente sabe que a solução definitiva é a entrada da ETA São Gonçalo em funcionamento, mas durante esse período sempre teve esse olhar dedicado, sim, ao Laranjal, né? Além de outras ações que a gente vem sempre aí mantendo com o Laranjal, né? Reforçando redes de esgoto, reforçando todo o sistema de abastecimento como um todo. Então, política pública e olhar ao Laranjal, tá? Com relação às casas de bombas e aos diques, como é que funciona? A gente sempre trabalha com esses dois eventos, como eu falei, né? Os diques, as contenções, são para evitar o avanço das águas, tá? E as casas de bomba, nós temos aí, ao longo, né, dos nossos limites, 7 casas de bombas, tá? Essas 7 casas de bombas, na média aí, cada uma tem as suas peculiaridades, as suas vazões, mas elas têm 4, 5 bombas, né? Não seria falar em número de bombas, como tu me perguntou, mas sim na capacidade de vazão, em média 7.500 litros por segundo. Essa é a vazão necessária para bacias. A cidade é dividida em bacias de drenagem. Cada bacia de drenagem, essa água é conduzida para uma casa de bombas. A gente tem os canais condutores, né? Os canais que são limpos, são cerca de 80 quilômetros de canal que a gente dá manutenção durante todo o período. E essas casas de bombas também, elas têm manutenção contínua. É importante falar que a gente veio também, já desde do governo anterior, recuperando essas casas de bombas. O SANEP recebeu a drenagem em 2012, tá? E a partir de então a gente vem nesse trabalho constante de recuperação dessas casas de bomba, do parque de bombas, né? E vem investindo pesado, investindo muito nesses equipamentos. Então, sim, acredito que... Pode complementar. Se ela acredita, eu também acredito. Acredito. Todo mundo acredita. Todos nós acreditamos aqui. Estamos todos no caminho certo. Assim, 19h36, sabemos que a senhora tem um compromisso, Exato. mas é lastimável. Teria conversa até... Nós nem entraríamos na nossa conversa só para perguntar. Não é para essa, mas é lastimável. Não, acho que deveria ficar um pouco mais.
Não, a gente... Mas vai ter... Mas não, oportunidade. nós vamos... Não se esgota, já com fica aqui certeza. o convite para um retorno, viu? A gente tem muito a falar também, quero deixar aqui, sobre resíduos sólidos. SANEP é referência em termos de resíduos sólidos. Agora, já nessa segunda fase, digamos assim, e aproveitando, já reforçando que sim, temos o olhar para o Laranjal, nós instalamos lá no Laranjal uma unidade de armazenamento temporário para recebimento dos entulhos, que foi para facilitar a logística, porque imaginem vocês cada caçamba recolhendo esse entulho e tendo que trazer até a nossa unidade de transbordo o fluxo de veículos e o tempo que isso demoraria. Então, para evitar e para otimizar essa logística, nós implantamos ali junto ao Valverde essa unidade temporária de recebimento. Então, os serviços urbanos, que é o responsável por esse recolhimento, recolhe com as suas caçambas, com as suas retroescavadeiras, porque são entulhos, né, de grande volume, e trazem para essa nossa unidade de armazenamento, que estamos ali com carretas. Esses resíduos já são, como é que a gente diz, faltou a palavra? Prensados, enfim, compactados para diminuir o volume e colocados então em carretas que vão diretamente para o nosso transbordo. Isso com um olhar pensando em diminuir o tempo de exposição desses resíduos para a população, o desgaste emocional de todo mundo que está vendo ali os seus resíduos, as suas casas praticamente, né? É sobre isso. Meia pergunta só posso, Carlos? Meia pergunta. Não, quem deve permitir até ou não. Até porque eu fico muito tranquilo, porque além do trabalho da Michelle, a senhora, parabéns pelo seu comprometimento com o SANEP. O lixo, tá, em si, a gente, a maior dificuldade de Porto Alegre hoje, a senhora sabe que convive no meio jornalismo, é o recolhimento do lixo, né? Fica dias, novas chuvas estão vindo, os lixos estão ficando, quer dizer, o Laranjal hoje já foi totalmente limpo. O entulho da enchente. E esse entulho, ele é direcionado para onde hoje? Né? Onde é que ele é direcionado? Só exatamente é disso que a gente estava falando. Então, esses resíduos, eles são recolhidos pelos serviços urbanos. Não foi todo, né? É um trabalho demorado, porque, como a gente disse, não pode uma retro chegar ali e simplesmente levantar um colchão, enfim, precisa da mão de obra também, né? Porque tem sofás, tem tudo, né? Esses resíduos não foram todos, a gente estima aí ainda diante do volume que tem de resíduos, ainda um trabalho de cerca de 10 a 15 dias. Serviços Urbanos está reforçando dia a dia essas equipes. Essa semana já entram mais equipamentos, mais mão de obra, né, para dar mais celeridade. Esses resíduos, então, eles são compactados, prensados, passam na nossa unidade de transbordo e eles são direcionados para o nosso aterro, assim como os outros resíduos, que é em Candiota. Na cidade de Candiota? Na cidade de Candiota. É hoje lá o nosso ponto de disposição final. É lá que todos os nossos resíduos são, é o destino final de todos os nossos resíduos. Satisfeito? Totalmente. Não, totalmente não, ela precisa voltar para complementar, tem muita coisa. Eu tenho uma outra questão que eu não vou fazer, obviamente, agora, senão não acaba a participação. Não vai voltar, só não volta, mas depois são muito chatos. Eu queria só complementar, então, né, no fim... Isso que é um empresário e um jornalista, nós somos curiosos, né, Fernando? Imagina... Só complementar que eu acho importante informar todos que nos acompanham, que além, né, de toda essa mobilização que foi feita e que a gente conseguiu dar essa resposta mais rápida para a população e evitar perdas, né, evitar ficarmos com as perdas materiais, digamos assim, né, que óbvio que não foi possível evitar, mas não tivemos nenhuma outra perda, como a gente viu, cenário catastrófico aí no estado. Então, acho importante reconhecer aqui o trabalho do meu grupo, porque eu, servidora de carreira como sou, preciso evidenciar o grande trabalho do meu grupo de colegas, né, do SANEP. Foi um trabalho muito, como eu disse, muito tenso e muito intenso. Então, acho importante isso. E trazer também para as pessoas que nos acompanham que dentro do plano de recuperação do município está previsto aí uma remissão, uma isenção, digamos assim, da conta de água de 2 meses desse período, de maio e junho,
período em que as pessoas ou não estavam ou vão precisar de mais água, enfim, para limpar suas casas. Então, tem esse projeto aí do governo. Tecnicamente, remissão é o não pagamento de um consumo além de uma taxa mínima, ou é o pagamento da taxa mínima e não do... O que... É o não pagamento de nada. De nada. Não tem Obrigado. Serviço básico, não tem tarifa de água, tarifa de esgoto, lixo, nada. São esses 2 meses de perdão, né? Perdão da dívida, perdão total. 2 meses para quem teve as suas casas inundadas, 4 meses para quem teve as suas casas inundadas, mas está cadastrado como tarifa social, e 1 mês para os abrigos que tiveram a gestão pública, digamos assim. Eu agradeço a participação, mas quero a sua volta. Pode Tem contar com a outras gente. questões aqui borbulhando, mas a gente tem que se conter, né? Cadê? Está lá a câmera aberta. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. No retorno, claro, a diretora-presidente do SANEP, Claudelaine Coelho, não estará mais conosco, né, em razão dos seus compromissos. Muito obrigado pela participação. Fica aqui, então, a expectativa de uma segunda participação. Em seguida, estaremos de volta. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão.
isso aí. De volta então para o segundo bloco do Zona Sul em Movimento, nesta terça-feira, 18 de junho. Agora estamos aqui eu, Giovanni Pérez, Fernando Guimarães, mas só um rápido apanhado. Tem muito tema, né, em torno de uma área da cidade, né, bastante atingida. Imagine, de uma área da cidade, que é a região praiana, o Laranjal, que tem seus balneários, e uma população, como disse o Giovanni, né, bastante significativa hoje. Mas vamos avançar nesse tema, né, para saber um pouco mais. Eu acho que ela foi bem, ela está assumindo agora o SANEP, mas acho que tem muitas questões que devem ser perguntadas, porque é complicado hoje o pessoal do Laranjal passou, né? Só quem passa sabe, a gente acompanha pela televisão, eu mesmo totalmente seguro e tudo, mas é complicado a angústia das pessoas e sabendo que a água chegar, e a água chegou, né? Por mais que houve um plano de ação, vamos conversar sobre isso posteriormente, a água entrou, e o meu medo é daqui a pouco, como a gente falou, aquele projeto ele não é governo federal, e como tu foi muito inteligente falar, hoje o pessoal está tudo, né, nesse tema, né? Daqui a pouco vai passando e o projeto como anda. 26 milhões. Se dividisse a pegada por 3, o município teria que dar uma contrapartida aí de aproximadamente 8 milhões, governo do estado, União e assim por diante. Agora, eu não estou aqui fazendo a defesa do interesse dos moradores do Laranjal, mas a minha curiosidade realmente seria quanto em impostos arrecada a população do Laranjal? Chega a 26 milhões? Chega a 1 milhão? Chega a 2 milhões? A produção me diz aqui, chega a quanto? Diz que chega perto dos 26 milhões. Mas nós vamos buscar essa informação precisamente, né, para saber como é que isso acontece. Giovanni, empresário, ramo comércio e naturalmente sente, né, no comportamento do consumidor a retração no sentido de na hora de adquirir um produto tem menos do que tinha em termos de poder aquisitivo, né, antes dessas ocorrências, porque quem compra, né, tem o cara que compra e tem bastante, o que tem mais ou menos, e não tem o cara que compra também, tem pouco, e aí por vezes não compra. Mas no caixa da atividade comercial todos são importantes, né? No teu setor, tens informação do setor em Pelotas e região? A GC2, materiais elétricos, ela é voltada mais do setor do agro, né? Então foi totalmente afetado, vou falar posteriormente sobre isso aí. Mas voltando no início, lá um pouco, quando começou a atenção, a parte dessa catástrofe que foi essas enchentes, e pelas 161 vítimas e mais de 85 desaparecidos, que posteriormente são futuras vítimas, né? Eu não sei, vocês, possivelmente por conhecer, tu, Carlos, conhecer também o Fernando, sabe que a gente passou momentos difíceis, até para dormir, eu tinha uma dificuldade de dormir, porque a gente pensava nas pessoas, a gente via noticiários, era programas, e foi bem complicado, foi muito tenso. Começou lá pelo Vale do Taquari, depois chegando em Porto Alegre, o pessoal sabia que ia chegar em Porto Alegre, sabia que ia chegar em Pelotas. Eu acho que, não entrando numa polêmica, mas acho que o governo de Pelotas teve tempo, e por isso que teve um imenso sucesso, né? A gente tem que salientar sempre que tivemos tempo. Então, e outras prefeituras não tiveram tempo. A Lagoa dos Patos é mais larga, tecnicamente, então tudo isso nos facilitou. E diferente do Vale do Taquari, a gente olhava aquelas imagens, pareciam imagens de filme, a água vindo por uma avenida. Devastando tudo. E uma quantidade de água absurda, pouco tempo depois de uma enchente que já destruiu a cidade, né? Exatamente isso. Então a gente, no primeiro momento, quando aconteceu isso, a GC2, e eu sempre sou muito na parte social, juntei meus funcionários e falei, chegou a hora de nós te ajudar. Eu tenho alguns amigos parceiros, como foi o Leonardo e o Alex da Engenharia, o Binho da Gelei, que todo mundo conhece. Vamos se juntar, é hora de donativos. O Binho cedeu o caminhão da Gelei, fundamos quatro caminhões para lá. Então, nessa parte social, a GC2, materiais elétricos, ela fez algo. Eu acho que sempre foi, 99% foi pouco pelo povo, Carlos. Eu não entro no mérito municipal, estadual ou federal,
Eu acompanhava, como eu te falei, esse veículo de comunicação engajado, e eles estavam 24 horas no ar, era pessoas em cima do telhado, falando com o Carlos. Carlos, me salva. Carlos, eu estou empenhado. Carlos, eu estou com a minha família em cima do telhado. E realmente ficou famílias 24, 48, 72 horas em cima do telhado. Então eu acho que faltou um pouco, e aí eu digo geral, um pouco mais de agilidade em helicópteros, em algo assim. Enfim, então a gente sabia que isso ia chegar, o mês de maio ia ser complicado, ficamos 12 dias sem Porto Alegre para cá, meus maiores fornecedores são da região de Santa Catarina, de São Paulo, né? Ficamos sem o frete, sem esse transporte. A dificuldade a gente sabia e que a conta ia vir, a gente sabe que a conta ia vir. Também, não entrando no mérito, é fácil dizer, ó, Fernando, eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não chega no Fernando, sabe? É complicado, é muito... E aí tu tá iludindo o empresário, não vou demandar ninguém embora, vamos segurar um pouquinho mais. E o faturamento, tu vê que tá despencando, né? E não só o meu, diversos outros empresários. E quando a gente fala que não atingiu diretamente a GC2, atingiu, indiretamente atingiu porque os arrozeiros não compram mais, os arrozeiros da soja foi perdida, né? Investimentos em 3 contratos que nós tínhamos com a CCS foram, naquele momento das chuvas, o pessoal, a prioridade era vidas, e está certo, né? Mas, como assim com a pandemia, eu não dispensei nenhum funcionário, né? Assim como a pandemia, eu sempre digo que isso me torna, eu, Giovanni, eu como líder e eu como empresário, eu tenho que buscar força, eu tenho que mostrar para os meus colaboradores uma tranquilidade, né? E eu vejo, a GC2 ela tem 11 anos e nós estamos no mercado, e mercado competitivo que está, mas está tranquilo. Mas eu vejo muitos empresários que estão dependendo de um Pronamp, do Banco Ajudar Mais, e as coisas não estão chegando, e está passando um mês, e como tu diz, as coisas daqui a pouco vão começar a diminuir. Tem investimentos, tem recursos que desde setembro do ano passado, o prefeito de Cruzeiro falou, até numa rádio, falou, estou desde setembro esperando, até agora nada, e agora vou de novo, e agora nada. Em relação a moradias, não é para projeto, é para ontem. A gente tem um colchão, a gente tem um cobertor, a gente tem algo para ir para casa, e essas pessoas não têm nada. Nós temos hoje milhares de abrigos em Porto Alegre, o Fernando pode dizer que estava lá, e tipo assim, a gente tem milhares de pessoas lá que abrigos ainda que as pessoas não têm para onde ir, estão perdidas. Empregos, empresas que hoje o mercado público de Porto Alegre reabriu, até fiquei bem feliz depois de quase 40 e poucos dias, e as pessoas gostam, pessoas de 50 anos de mercado, 60 anos de mercado, muitas empresas familiares que vêm dos pais, e o pessoal se emociona, né? Então eu acho que realmente algo tem que fazer, sabe? A gente, em relação às políticas públicas, elas têm que se acha que é um ano de eleição, esse ano de eleição ele vai ser muito voltado para isso. Eu acho que o próximo prefeito de Pelotas, especialmente Pelotas que eu estou, tem que ver um pouco o lado mais social, um lado mais de preocupação. Os eventos climáticos, acredito, pela experiência eu não faço mais afirmações desta natureza, eu acredito que os eventos climáticos devem, né, pautar o discurso do processo eleitoral. Claro, como tema que vai, né, vai ter suas derivações, mas como um dos eixos, né, da pauta do discurso do debate político. Fernando, acredita que sim, acredita que não? E já nos conta aqui um dia que tu estava em Porto Alegre, porque gostava muito de falar de vez em quando conversávamos, sobre a Cidade Baixa, a zona da Boemia. Só se ele estava de canudo lá mas em todo caso. Eu tive muita sorte porque nesse processo todo da enchente, onde eu morava ali em Porto Alegre, eu morava entre Bonfim e no bairro Independência, a água não chegou, a gente enfrentou ali no máximo 2 dias sem água no prédio, mas foi feita uma manobra e a gente conseguiu ter água. Então assim, diante de toda essa tragédia, a gente praticamente conseguiu levar uma vida normal. Mas eu queria pegar um gancho da fala do Giovanni, quando ele e que eu perguntei antes sobre a história do prazo, porque é isso. Lá no início, quando acontece a tragédia, né, a gente sempre escuta, não, agora esse momento é o momento em que a gente precisa botar a burocracia de lado, a gente precisa fazer acontecer, e os dias vão passando, as semanas vão passando, tem o prefeito que não recebe recursos desde setembro. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter atenção nesses momentos, né? E cobrar mesmo, tem que exigir. Não pode um projeto desse,
hoje colocado para poder garantir mais segurança. Esse projeto ele tem que ser uma prioridade. Mas exatamente isso, milhares de pessoas estão sofrendo lá na Laranjal, tem telespectadores nos vendo hoje que estão sofrendo, que estão nos vendo com casas perdidas, não sabe como vão começar. Então existe um uma solução, dependendo uma solução. O projeto está lá, o projeto já foi analisado, já foram feitas todas as etapas, já foram cumpridas, documentação, enfim. Está dependendo desse sentimento, eu acho que não pode ser a sensibilidade do gestor, da pessoa que tem o dinheiro, para poder botar esse projeto, para poder ceder o recurso, para criar dificuldade. Eu me lembro que naquela semana que teve as enchentes ali, começaram a se anunciar uma série de programas, projetos, vai poder pegar R$2.000, quem não tem casa, isso e tal. E aí eu me lembro que uma das obrigações era a pessoa que sofreu com a enchente teria que procurar uma agência bancária para poder acessar o recurso. E documentação para isso? A pessoa não perdeu a casa, está num abrigo, perdida, psicologicamente abalada, sem documentação. Como é que essa pessoa vai procurar uma agência bancária para tentar saber se ela tem direito ou não a acessar aquele recurso? Então eu acho assim, a burocracia ela dificulta muito e eu bato nessa tecla, quero pegar esse gancho, porque esse discurso foi assim um dos mais feitos durante todo esse período, que nós vamos ter que evitar, nós vamos ter que viver um período de exceção. E eu acho que está faltando isso. Passou-se um mês aí de toda dessa tragédia e esse período de exceção não está acontecendo. Ele ainda é lento, ele é burocrático, ele é demorado, entendeu? Eu vou fazer um lado de cá da mesa, né? Um contraponto à fala de vocês. Quem nos assiste aqui pode pensar, puxa, começaram a falar de política, Zona Sul em Movimento tem um olhar mais voltado à movimentação econômica, aos negócios, né? Nossa proposta aqui é de valorização do empreendedorismo. Mas quero deixar claro o seguinte, nós não estamos falando da política partidária e não estamos falando... nem âmbito municipal, federal e estadual. Nada disso. Não, e uma outra coisa, a questão toda é que a recuperação econômica... As pessoas que hoje ocupam os cargos, independente da esfera onde estão, elas têm que assumir os seus compromissos. Justamente. Ponto. Assim como eu sempre falo assim, esses gestores que estão lá em qualquer cargo, tanto municipal como estadual como federal, eles estão lá porque querem. Eles estão lá porque eles foram eleitos. Sim. Eles foram lá porque botaram o nome deles à disposição da população. Não foi, tu vai lá e tu vai ser prefeito, ou tu vai ser o governador, ou tu vai ser o presidente da República. E eu, como gestor, eu cuido de toda a GC2 material elétrico. Eu sou responsável por toda a empresa. Eu tenho que fazer ela funcionar. E tu tens a empresa porque tu queres. Exatamente isso. E a GC2 sem erros possui muito erros. Mas eu tenho o Thiago, eu tenho o Verlaine, eu tenho o Juan, eu tenho várias pessoas que fazem a coisa andar. Eu tenho a minha filha que toca comigo, a Caterine, hoje, que é uma cabeça pensante, uma jovem, que sempre me puxa, pai, eu acho isso, eu acho aquilo. Então as pessoas hoje, elas têm que hoje começar a andar as coisas são muito, na minha visão, é como tu fala, é fácil hoje eu falar, sim, é fácil, não estou convivendo. Só que na GC2 eu sei o que fazer, porque eu sou o diretor e eu sou o líder. Eles têm que fazer, Giovanni, e como é que, claro, uma experiência que é tua e de tantos outros, como é que ficou a cabeça assim, lembrando que GC2 atua regionalmente, e aí o cara diz, como é que está a situação em Pelotas? Você quer dizer, olha, se fosse só Pelotas que me preocupasse, mas me preocupa Pelotas, me preocupa a cidade e tal. Como é que foi essa preocupação regional? Depois que passou esse movimento social que eu estava falando, que eu juntei meus parceiros para fazer essa ação social, que era no momento que era o que tinha que fazer mesmo. Vamos pensar agora, a gente precisa da parte econômica, né? Eu faço de Uruguaiana, São Borges, está aqui, Rosário, São Gabriel, toda a parte do Rio Grande do Oeste. Começou a subir o Rio Uruguai, então nós estávamos em Uruguaiana e está aqui o rio subindo, São Borges. E eu sempre digo assim, quando a gente fala, acaba sempre indo para o lado da política, porque a gente vai precisar de verbas, a gente vai precisar, os empresários hoje vai precisar de um recurso. Só que quando eu falo de um recurso, não adianta vir com o Pronamp com juros altos, porque tem que dar um incentivo fiscal, tem que pensar no trabalhador, tem que dar, como o Sanep deu em 2 meses ali, sem pagar nada. Não adianta eu pegar um dinheiro hoje, eu pegar um empréstimo de 150, 200, 300 mil, com juros não tão bom no mercado, mas daqui 2 anos eu tenho que pagar. E quem me disse que esses 2 anos vai andar? Então eu acho que, aí a gente volta a falar, né, o assunto,
Acho que deveria dar mais incentivos fiscal, não estou vendo o meu lado como empresário, que é aqui que eu estou nesse debate. Acho que deveria ter políticas de pensar mais, porque o empresário é que dá o emprego. Né? E meu funcionário estando empregado, ele vai estar bem, vai gerar receita, vai gastar no mercado, vai gastar em loja, no shopping. Então, acho que chegou o momento de a gente avançar um pouco, a gente pensar, porque é uma nova era que vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Né? Ninguém nos garante que isso daqui a 3 meses não vai acontecer de novo, ninguém nos garante. Acho que as pessoas têm que se preocuparem mais. Acho que num ponto, Fernando, não sei se você concorda comigo, né? E tá aberto. Tomara que não concorde. O povo gaúcho, a gente tinha uma ideia que ninguém gosta do povo gaúcho, sabe? Porque não gosta. O que fizeram no Brasil, se juntaram artistas, o que continuam fazendo. A solidariedade foi algo muito importante. A gente tem que parar um pouco com essa mania de vitimismo. Ninguém gosta do povo gaúcho, porque nós estamos no sul do estado. Olha a solidariedade que está. Olha o que o povo fez pelo povo, que eu falo, sabe? E não só na questão da solidariedade, mas também na própria questão do resgate. Lá em Porto Alegre, por exemplo, como a gente não teve ali, onde eu moro, não teve nenhum tipo de problema, o que a gente se organizou? Tinha um grupo fazendo marmita, um dia a gente foi ajudar uma amiga nossa a levantar os móveis os móveis do trabalho dela, tinha tecidos, enfim, um monte de coisa. Então, todo mundo acabou se ajudando de alguma maneira. Num dos locais que a gente foi tentar para resgatar um pessoal, tinha um pessoal de Mostardas, que foi de Mostardas a Porto Alegre ajudar a recuperar pessoas, a salvar pessoas. Então, assim, realmente a solidariedade essa foi fundamental para que essa tragédia não fosse maior. E não significa justamente isso, assim, mostrar culpados, não. Houve a solidariedade, a função do povo salvando o povo, ela foi fundamental. A extensão, ela é inimaginável, né? Quero saudar aqui o nosso querido colega jornalista, o Francisco Schuster, lá no Canadá, em contato, nos acompanha, envia mensagens. Ele lembrando aqui que no último sábado, dia 15, obrigado aí, Schuster, houve um evento em Toronto, no Canadá, organizado por 40 brasileiros, 22 gaúchos, né? Neste grupo houve uma mobilização e houve uma arrecadação de aproximadamente R$55 mil para afetados por enchentes no Rio Grande do Sul. Portugal também houve. Agora até, eu acho que foi teve outros países também que fizeram. Então eu acho que no primeiro momento foi a parte de salvar vidas, acho que tudo, né? Apesar de eu achar que houve 2 dias ali, que houve um processo, mas a gente não sabe como é que é o lado de lá, se ele diz aí, se né, é fácil eu falar aqui, mas eu como gestor não sei o que. Uma das dúvidas é 22 bombas em Porto Alegre, 4 funcionando, algo está errado. Entendeu? Quando ela falou o negócio de investimento em gerador, entendeu? Tem que ver, será que não se paga um gerador, daqui a pouco, sabe, vai ter uma água, vai ser tão rápido, não vai dar tempo de botar o gerador lá, e se tiver o gerador já na máquina, estivesse lá no quarto de comando em Porto Alegre, lá no Demais, estaria funcionando a bomba. Então é uma das coisas que as pessoas têm que agir mais tecnicamente. Vamos continuar falando em política de relacionamento, né? Eu não sei por que a expressão política assusta tantas pessoas, né? Pelo amor de Deus, fazer política é relacionamento, nada mais do que isso. Como é que tem sido contigo ou com parceiros empresários, tu deve ter algumas pessoas que conversam com maior frequência, a retomada do contato, por exemplo, alô Giovanni, alô, como é que tá, tudo bem? Empresas que tu atende que na hora tiveram de suspender a atividade ou tiveram de renegociar a aquisição de algum produto ou a encomenda. Como é que está sendo isso agora no sentido de verificar? Eu acho que até é um aprendizado, né? Eu tenho que ver a condição do meu cliente para voltar a conversar com ele, para saber o que eu ofereço, o que ele pode, o que ele precisa, que tipo de negociação eu tenho que fazer. Como é que vamos retomar a parceria? Como é que vamos retomar essa parceria? Como é que tem sido isso? Você sabe que logo depois que acabou isso aí, o que eu achei legal foi grandes empresas como a VEG, como Blumenau, Santa Catarina e outros estados. Eu nem pedi uma prorrogação de título, né, primeiramente, porque eu queria ver como é que ia continuar o mercado. Eles mesmos, a gente sabe que vocês estão passando por uma situação complicada aí, quem sabe querem prorrogar um título, querem um pagamento maior, uma negociação, né, sem juros. Isso faz parte do jogo, isso está me ajudando. Não com juros, não. Eles, as próprias empresas, eles propuseram prorrogar duplicatas.
E clientes, a primeira semana aquela foi fundamental, a parte agrícola, a parte rural, eles, nós vamos pagar títulos em junho, maio, junho, julho. E eu, mesmo que eu não tivesse condições, eu teria que arrumar essas condições. Porque são clientes que sempre foram corretíssimos comigo, por clientes que têm uma idoneidade acima de qualquer coisa, que estavam passando uma dificuldade tão naquele momento, né? E a gente precisa unir forças. Então, eu acho que além disso, eu acho que como a gente falou, povo pelo povo. Então aí o meu cliente pediu prorrogação para mim, eu pedindo para o Carlos pedindo provavelmente de quem está comprando a matéria-prima. Os fornecedores já conseguiram estabilizar ou tem algum que o meu por alguma fornecedor, razão... a maioria dos meus fornecedores, quem perdeu bastante foi em torno de 6 clientes meus, né? Eu tinha 2 madeireiras no Lajeado, madeireiras estáveis. Aquela região do Vale do Taquari eu tinha poucos clientes, eu tenho 4 clientes somente lá. 2 não foram tão atingidos, mas 2 foram totalmente... E eles... Só que eu acho estranho, acho legal, porque o povo de lá parece que é um povo diferente. Eu acho que o povo aqui do sul, de Pelotas, Rio Grande, acontece uma coisa que a gente é meio... Até a gente levantar do soco é meio... A gente custa um pouco. A reação eles, no outro dia, não, vamos trabalhar, vamos limpar a fábrica e dando zero sequência. Hoje eles estão 0 bala, sabe? Então isso deixa a gente até meio emocionado, porque a garra deles é impressionante. Eles vão ver uma enchente em setembro e agora outra já então 0. Mas realmente tiveram muitas dificuldades, estão tendo muitas dificuldades, sabe? Eles prezam muito o lado humano, né? O lado de primeiro salvar vidas, depois de funcionários, salvar casas, moradias, né? E sobre o mercado hoje, o meu especificamente, o Carlos, a gente está num período, né, entre uma safra e outra, acho que vai ser bem complicado, sabe? Porque o pessoal vai ter menos recurso, a safra da soja ela foi bem menor, né, que o esperado. Então, diretamente hoje, né, a gente acaba trabalhando com vários canais. A gente tem canal de venda ao consumidor, que aí tem a parte da construção civil, que o pessoal que foi, né, a gente está facilitando, por exemplo, o morador hoje do Laranjal, que for na GC2 materiais elétricos, a gente dá um desconto, né, a gente tem aquele negócio, a gente faz algumas políticas nossas internas, para poder favorecer também o próximo, né? Então, por exemplo, gerador. Eu trabalho com geradores de pequeno porte. E o pessoal, é hora de tu ganhar dinheiro. Eu vendi 20 geradores pelo mesmo valor e muitas vezes com prazo muito maior. Porque não é hora de eu ganhar dinheiro, é hora de eu ajudar o próximo. A minha empresa GC2, ela é assim. Eu sou assim. E muita empresa vem do empresário. Está vendendo igual, mas sem o olhar naquele momento não de majoração para... Né? Exatamente, não é porque o pessoal mas agora é a hora de tu ganhar dinheiro. Mas não é hora de eu ganhar dinheiro nada. É hora de eu chegar e poder ajudar o pessoal. Se eu soubesse, eu teria ido lá comprar um gerador, mesmo sem precisar, para mas aproveitar pode lá. É só entrar pelo... Já vou fazer um comercial. Entra pelo 3027 7600, vai ser bem atendido. Não, eu quero esse gerador aí. Eu quero o gerador. Eu arrumo esse gerador. Mas o legal é esse espírito, né, claro, do empresariado, do empreendedor. Eu acho que todo mundo fez o que estava ao seu alcance. Teve gente que fez um pouco mais. Eu acho que gerou esse sentimento de solidariedade de um ajudar o outro, porque realmente é uma relação de troca, não é porque tu é o cliente, porque tu é o empresário, porque tu, né, teve a casa atingida, tu não teve. Teve uma grande mobilização. Acho que isso foi se algo fica, não dá para dizer positivo, porque numa tragédia dessa, né? Mas tem uma lição aí, que é isso que o Giovanni falava antes, assim, a gente aprende que o povo gaúcho tem uma solidariedade, ele se ajuda, ele pode. Sempre vai ter quem vai tentar tirar um proveito, mas eu acho que a maioria das pessoas tem esse sentimento de solidariedade, de ajuda. Eu acho que ficou isso muito claro para mim nessa tragédia que a gente Agora, nós temos um intervalo comercial para a última etapa aqui, que já são 20h10. O que eu julgo importante também destacar é que um espaço como o nosso aqui foi desafiado em termos de pautas, né? Porque a Zona Sul em Movimento busca, como eu já disse, né, valorizar o empreendedorismo, valorizar as atividades produtivas, portanto, né, ajudar a alavancar a economia com boas informações, com boas notícias, mas chegou um momento ali que, cadê a boa notícia, né? Quer dizer, a boa notícia fica por conta justamente da capacidade de resistir a tudo isso e encontrar uma maneira de superar. Né? Agora é importante, eu particularmente julgo importante, que a gente traga esses dados também das empresas. Né? O quanto dificultou, como é que eu estou me recuperando, qual foi a minha estratégia, para que aquele que consome, né,
entenda também que tem dificuldade de todos os lados, e como tu disseste muito bem, né, Giovanni? Se eu não posso pagar 10, eu vou lá negociar, ou eu vou pagar, eu não posso pagar 10 agora, pô, vou pagar 10 em 2, 3 vezes. Se ele não precisa cobrar 10, como disse, né? Cobra 9. Exatamente isso. Mas a gente precisa, acredito eu, que quebrar um pouquinho desse gelo, sabe? Às vezes as coisas ficam tão guardadas, tão preservadas, que a informação não sai, não passa, tu acaba não conseguindo construir uma ideia mais próxima da realidade do que está acontecendo, né? Então tem... O momento difícil, cara, vamos aprender a falar do momento difícil, qual é o problema? Vamos falar dele. As crises também a gente fica grande, né? Aprende. Eu sempre digo que eu tô com 51 anos de idade, já passei várias crises, comecei o meu histórico num depósito de uma empresa, né? E vim vindo ao longo da história, hoje sou empresário, né? Mas não queria ser empresário, não sei, mas acabei me tornando, gerando hoje 20 empregos, né? Então, nós estamos mais de 60 pessoas. Então, a responsabilidade do gestor, aí a gente volta para aquilo que a gente conversou, a responsabilidade do gestor é grande. E a gente tem que fazer girar, ao mesmo tempo tu tem que ver, se preocupar, tu tem que chegar aqui, eles estão contando com valor essa política de relacionamento é responsável, diria assim, para que a retomada da economia aconteça efetivamente. É preciso dialogar, é preciso negociar e é preciso se conhecer melhor. E principalmente proteger o trabalhador, proteger empregos. Eu acho que nós estamos num momento que a palavra emprego hoje, proteger empregos é fundamental. Porque tem empresas que vão fechar, e empresas uma grande rede de supermercado tinha 22 lojas, né, 7 foram alagadas, 2 saqueadas, 450 empregos perdidos. Deu hoje, de tarde. São 450 milhões que serão. Então, por isso que a gente volta a conversar. A gente acaba entrando para a política. Né? Tem que ter política, sim. Tem que ter políticas para poder ter... Podemos substituir a expressão política por outra. Vou pensar nisso. Vamos fazer um outro pensando que fica muito... Né? O empresário vai ter que criar. Vamos virar o jogo. A gente vai ter que criar, mas às vezes o empresário ele fica, Carlos, por mais que tente recriar, tu tem que ter valor. Tu tem que ter de onde saia. Tu tem que, por exemplo, é fácil, vamos supor, não vou mandar 2, 3, 5, 6 embora. Mas acho que essa é uma crise em que todas as pessoas têm a sua responsabilidade. Exatamente. Todas elas precisam fazer o seu papel. Vamos ao intervalo comercial, voltaremos em seguida para a última etapa do Zona Sul em Movimento, nesta terça-feira, 18 de junho, com patrocínio da Associação Comercial de Pelotas, apoio Ozirnet. Seguindo de volta. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você.
O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a OzirNet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a OzirNet e vá além do basicão. De volta então para a última etapa desta edição do Zona Sul em Movimento, com patrocínio da Associação Comercial de Pelotas, apoio OzirNet. Aqui no estúdio, Giovanni Pérez, nosso querido empresário da GC2 Materiais Elétricos. Tem filial fora ou não? Nós temos um escritório em Itaqui e um em Uruguaiana. escritório. Não é uma filial, mas é um escritório de vendas, né? Que atende aquela região no Fronteiro Oeste. Um escritório de vendas. E Fernando Guimarães, nosso querido colega jornalista aí. O Fernando vai nos contar agora que é um minuto só para ele. Porque vida pessoal. Não, é vida pessoal. O homem é bom, cara. Não, a vida, não, a vida pessoal, não queremos saber da vida dele, certo? Não, mas o homem é bom saber. O homem um pouco, né? O homem é bom. Um pouco. O homem é experiente. O que o faz deixar a capital, voltar para Pelotas, pensar em empreender? Quando eu digo empreender, não importa o tipo de atividade, é empreender. Vai fazer alguma coisa, se vai criar, se vai se valer de algo em funcionamento. O que faz um jornalista em Pelotas no momento em que os espaços dos jornalistas são reduzidos, já falamos aqui, lamentamos o fechamento do Jornal Diário Popular nos últimos dias, mas um pouco antes havíamos acompanhado o fechamento do Diário da Manhã, e um pouco antes da Rádio Pelotense, e um pouco antes de mais gente. E, Fernando, o que é isso? É um novo olhar? O que acordou de um pesadelo daqueles do Giovanni? Como é que é? O que houve? Ô, Giovanni, tu falou não vamos falar do pessoal, mas o que me traz de volta a Pelotas é a questão pessoal. Eu estou, depois de 9 anos em Porto Alegre, num desafio diferente para mim, né? Eu estava trabalhando com assessoria de imprensa na área política. Não era uma coisa que eu sempre desenhei para minha vida, mas aconteceu. E graças a Deus aconteceu e foi muito bom, foi muito legal, 9 anos e meio. Com a mesma pessoa, trabalhando na mesma área, então foi uma relação muito bacana. Mas a questão de voltar para a terra, voltar para as raízes, mesmo não sendo Pelotas, eu adotei Pelotas como a minha cidade, né? Voltar para perto da família, voltar para perto dos amigos. Os pais moram aqui? Meus pais moram aqui, meu irmão, tem sobrinho, enfim. Então essa foi a decisão, basicamente, ela nasceu aí, dessa vontade de regressar para Pelotas. O choque do fechamento do Diário Popular, para ti, profissional, particularmente? A gente conversou sobre isso e eu fiquei pensando bastante, hoje estava pensando nisso também. Óbvio que a gente lamenta profundamente o fechamento do Diário Popular, porque a gente, como jornalista, quer que mais veículos, mais espaços de jornalismo possam surgir em função da pluralidade de ideias, né? Eu acho que existem vários pontos de vista e eu acho que quanto mais veículos, mais espaços onde a gente possa colocar esses diversos pontos de vista, colaboram para um crescimento da sociedade, para a formação da opinião, enfim. E logo hoje um polo que se forma excelentes jornalistas. E onde a gente tem duas faculdades de jornalismo. Hoje até tem uma lista de jornalistas que foram. E logo um polo, hoje nós temos veículos de comunicações muito pouco. E eu acho que, como tu falou, né, nós nos conhecemos em 2000, lá na Pampa, né, quando eu estava trabalhando na Pampa. Tudo isso?
Tudo isso. Eu era um jovem. Um jovem repórter. Em 2000. 2000. Eu era um inexperiente. Eu tinha cabelo, tinha cabelo. cabelo. Eu tinha cabelo, Giovanni. 2000, olha só, hein? Mas já tinha talento. Muito obrigado. E... Vai voltar. Já tirou o passe, hein? Vai voltar com essa declaração aí. Então, e naquela época a gente tinha a Pampa, né? A RBS, logo depois veio a Nativa, tinha o Diário da Manhã, o Diário Popular, enfim, tinha as rádios. Então tinha um ambiente muito propício para isso, para que tu pudesse colocar na cidade, na região, diversos pontos de vista. Que eu acho que é isso que acrescenta para as pessoas que buscam a notícia. Vai se fechando esses espaços, eu acho que realmente vai se criando uma espécie de hegemonia. E eu acho que isso é ruim, né? Poucas opções dos veículos tradicionais. Mas tem o outro lado disso, que há uma mudança no consumo da informação. Isso é muito natural, isso já faz parte. Eu era uma pessoa que não disse, quem é que vai deixar de assistir TV para assistir o YouTube? Esses dias encontrei os pais de uma grande amiga minha, mais de 70 anos, assistem o YouTube. A Eurocopa hoje é no YouTube, né? Então, eu estava procurando no canal de televisão e a minha própria filha, jornalista, a Catarina, assim, procura no YouTube que tu vai ver a Eurocopa, né? Então isso, mudou-se a forma como se consome a informação. Então a minha ideia ao retornar para Pelotas, retornar para a região, tem esse caráter pessoal, mas também por enxergar uma região, desde a época que eu trabalhei aqui, de muita diversidade de informação, de qualidade. Eu tive a experiência de trabalhar em Cruz Alta e depois em Porto Alegre, e não se tem essa diversidade de temas, assuntos, pessoas, ideias que se tem nessa região concentrada aqui, tu não encontra isso em outros lugares. Então acho que, como empreendedor, com uma visão, decidi voltar para cá e agora estou formatando esse projeto, né? Ainda estou formatando esse projeto, mas em breve quero estar com ele já na rua aí para ajudar a ter mais um espaço, mais um canal que seja uma possibilidade de colocar pontos de vista diferentes, enfim. É preciso ir à luta e, se necessário, tomar choque para aprender, né? É isso aí. Procura o GC2 que choque não é a especialidade dele, mas ele pode te dar o evita o choque. Não, mas dá o caminho aqui, para não tomar choque vai por aqui. Eu quero aproveitar e falar que o espaço aqui, Zona Sul, isso é um quebrar de barreiras. Sim. Tu é um jornalista que tem uma experiência, uma trajetória, eu não sei se tu chegou a trabalhar em jornal impresso. Foram meses. Opinião pública. Então, meses. Assim, tem nos veículos tradicionais, pega toda essa tua experiência e vem para um outro modelo, um outro canal. Tu tem o teu perfil, é necessário. Tu tem o teu perfil também nas redes sociais, enfim. Sim. Então eu acho isso, a gente não pode perder essas vozes, a gente precisa se adaptar. Falaste agora, adaptação. Por exemplo, Zona Sul em Movimento. Nosso foco aqui são os negócios. Nós queremos aqui valorizar a atividade empreendedora. Aí alguém diz assim, tá, mas bom, é preciso fazer, é preciso apostar, é preciso estudar, é preciso conhecer. Para quê? Para cada vez entregar um conteúdo com mais qualidade e um debate qualificado. Porque o que nós fazemos aqui é a busca de um debate qualificado. Tanto que eu falei agora há pouco, né? Tem pessoas que dizem, vão falar de política. Gente, isso não é política partidária. Quem ainda não conseguiu entender isso, respeitosamente, nem sempre nós entendemos de tudo, né? Mas, por favor, né? Vá ver a diferença entre política, a política do relacionamento, a política dos setores, a política dos negócios, né? A política já fala, a política da boa vizinhança. Da boa vizinhança. Agora, a política partidária é outra jogada. Essa aqui nós não tratamos aqui realmente, né? Não é o nosso foco. Mas é inevitável que quando um empresário, uma empresa, alguém diz que buscou um financiamento junto ao BNDES, que agora o seu banco de preferência lhe ofereceu uma linha de financiamento. Gente, isso é política econômica, pelo amor de Deus. Não me peçam para não falar em política. São os atores envolvidos nesse processo. Na realidade, tudo está bem interligado, né? Não tem uma coisa... Uma coisa está interligada à outra, né? Então não tem como a gente fugir. Mas vai fazer isso. Faz parte do nosso dia a dia. E tem uma outra coisa, Machado, que eu acho que é sobre o empreender. Nós não somos, talvez eu passe exagerado, nós não somos um país que estimula o empreendedorismo, né? É um tema novo, né? No jornalismo, nós não, na minha turma de 2004,
todo mundo mais ou menos já era meio que direcionado. Eu quero TV, eu quero jornal, eu quero rádio. Ia buscar emprego. E aí tu vai buscar um emprego a CLT. Na minha geração, então, nem se fala. O empreender é uma coisa... Na minha família, o meu irmão é o primeiro empreendedor da família, né? É um profissional fisioterapeuta, tem um estúdio de pilates. Então, assim, isso é muito... A gente, Giovanni, né? Empreender, isso é muito novo. Então, eu acho que a gente precisa mostrar que existe também... O empreendimento, ele também é uma possibilidade para quem quer enxergar um outro formato de negócio. E a gente, profissionalmente, também tem que pensar... O jornalista também precisa pensar... a sua carreira, mas na sua formação, na sua preocupação com a notícia, enfim, mas a gente também precisa pensar como um negócio. Uma coisa não interfere na outra. Eu não sei, Fernando, se pode me corrigir. Eu acho que o jornalismo antigo é aquele assunto trabalhando em jornal. Hoje o jornalismo é muito amplo, né? Claro. Tem jornalismo de assessoria, tem jornalismo de marketing, tem jornalismo digital. Tem jornalismo científico, tem jornalismo... Então, hoje o jornalismo é muito importante porque ele vai te trazer o conteúdo. Ele vai trazer a informação. E essa informação chegando para um gestor, para um presidente, para um diretor, ela fica muito mais confiável, né? Sim. A gente pode usar o exemplo da enchente, por exemplo. Veículos de comunicação. Porque na rede social circula de tudo que é tipo de informação, né? E tu nunca sabe a velocidade. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas buscam os veículos tradicionais para conferir se realmente essa informação é verídica, não é, que ponto de vista é esse tal. Menos um veículo de comunicação na cidade. Agora, como é que a gente faz para poder ter certeza que essa informação é uma informação verdadeira ou que tenta ser, pelo menos, o mais próximo da verdade, né? Então, acho que assim, o fechamento do Diário Popular traz esse pensar. Porém, abre-se um espaço interessante para que bons jornalistas consigam fazer seus empreendimentos, enfim, e apostar naquilo que acha que a região necessita, que a região gostaria de ter como um negócio. Nesse encerramento, preciso fazer 2 destaques aqui. Primeiramente, na próxima quinta-feira, dia 20 agora, a partir do meio-dia, mais uma reunião, almoço, está na hora, da Associação Comercial de Pelotas, trazendo a palestra Como Novas Ideias Transformam Realidades, com o empresário Ramir Severiano, ele que hoje dirige a Vitrola Editora e Distribuidora, que está entre as 10 maiores distribuidoras de livros do país. Também trabalha com mídias digitais. Portanto, reunião, almoço, está na hora, dia 20 agora, a partir do meio-dia, lá na ACP, Associação Comercial de Pelotas. Ingressos você pode adquirir pelo Simpla. Entra no site lá da ACP e pode adquirir. A outra informação diz respeito ao mutirão dos sistemas de justiça e da assistência social nos abrigos de Pelotas. A 7ª atividade agora vai ser na sexta-feira, dia 21, a partir das 9 horas, na Escola da Colônia de Pescadores Z3. Atendimentos do Poder Judiciário Estadual, Defensoria Pública também do Estado, Ministério Público Estadual, Universidades Católica, Federal, participação do Exército Brasileiro, Defensoria Pública da União, cartórios de registro civil e Secretaria de Assistência Social do município. Mais a participação da empresa Equatorial, o Instituto Geral de Perícias, SANEP, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, lá na Z3, mais uma vez. Qual seria a pergunta se o senhor fosse jornalista, já disse que gosta muito de jornalismo e tem uma filha jornalista, 20 e 30, qual seria a última questão que você faria ao convidado empresário? Em primeiro lugar, já é uma despedida, né? Não, mas qual a pergunta que tu farias? Não, vem, não. Não, eu tenho... Eu acho que chegou a hora do empresário mostrar seu diferencial, sabe? Acreditar em si mesmo, acreditar nas convicções, acreditar na verdade, seguir o seu ponto de vista, sabe? E principalmente confiar nos colaboradores. Chegou a hora da união, chegou a hora de um ajudar o outro, chegou a hora de a gente acreditar naquilo que a gente pode, se agarrar em trabalho. Só existe uma palavra para a gente sair daí, é trabalho. Não existe mágica, não existe outra alternativa. O seu cliente, os seus colaboradores estão muito bem servidos de empresários de atendimento. O senhor é bom de trela. Não. Mas eu perguntei sobre a última pergunta. Eu vou fazer a pergunta então, A GC2 Materiais Elétricos trabalha com que produtos?
A GC2, ela trabalha com material... Senão ele vai embora e ninguém fica sabendo sobre o que tem lá na loja. Até meia-noite, né? A GC2 ela trabalha com material elétrico industrial, né? Ela trabalha em toda a parte de iluminação. Ela está agora com um novo setor, a parte consumidor final, né? Aqui atendendo a parte residencial que a gente não trabalhava. A gente viu como a oportunidade no mercado de a gente entrar nesse mercado e estamos entrando bem. Temos pessoas especializadas lá nessa parte de iluminação, iluminação para casa, reforma de casa. A gente trabalhava, nosso DNA é mais arrozeiro, é mais frigorífico, mais a parte de quarto de comando, mais parte de grandes volumes, grandes obras. E hoje a gente está em diversas áreas, né? E já vou me despedir devido ao horário, né? Agradecer ao convite. O senhor gostou da iluminação do estúdio? Que é especialista? Não, nós temos que ouvir quem sabe. Gostou ou não? Gostei, ótimo. Ela só é da GC2, tenho certeza que é da GC2. A produção me disse agora, a iluminação foi adquirida lá. Eu digo, eu vou perguntar se ele gostou. Quero agradecer. Não, é bom o produto, mas botaram mal a lâmpada. Quero agradecer ao Adilson, quero dar os parabéns pela estrutura do Jornal Tradição. Eu sempre conheci o Adilson lá atrás, né, e falei, cara, cada vez mais o seu crescimento me deixa feliz, porque ele cresceu, o Jornal Tradição hoje já é uma realidade. E ainda depois, agora incluindo o Fabiano, né, que com toda a qualidade de som, de áudio, de a parte técnica que conhece. Mas agradecer, não podia deixar de agradecer também a minha esposa, a Bruna, que está sempre do meu lado, né, aquela que me aguenta, que o empresário também tem os momentos assistindo, né? Tá, ao vivo. É óbvio que sim, por isso que eu preciso meter essa moral, né? Mas é uma pessoa que tem naquele. Como está no canal do YouTube. E até meu personal, o Marcelo, que vai me agora na academia, só fazer os pais para malhar ainda. Mas é assim, eu sempre sou grato às pessoas, grato à amizade. Quero desejar ao Fernando, o produtor da GC2, inteira disposição tua, a teus projetos, precisar da nossa empresa. Seja bem-vindo a Pelotas, né, Carlos? Né? Esse retorno. Vamos te receber de braços abertos. Se precisar da minha empresa, da GC2, estou totalmente à disposição, tomar um cafezinho lá. Não tem uma conversa com o Carlos, porque esse é único, né? Mas pode contar comigo, pode contar com todo mundo, né? Muito obrigado. E a todo o telespectador que quiser conhecer um pouco da GC2, nós estamos na rua Santos Dumont 689, né? E pelas redes sociais também, pelo telefone 3027 7600. E muito obrigado e uma boa noite a todos. Foi curto e grosso, que diz o outro, né, tia? Fernandinho, foste o convidado especial desta edição. Espero que, quando possível, retornes para nos ajudar aqui nas boas conversas, com as tuas opiniões, teu olhar apurado aí sobre diferentes assuntos. Uma alegria, boa sorte também nesse retorno aí. Te agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Giovanni, prazer também te conhecer. Parabenizar o Adilson pelo espaço, realmente é um vencedor, um batalhador. O Adilson foi meu colega da época da faculdade. Vocês foram colegas na faculdade? Na faculdade, E sabe, Giovanni, que o Adilson, eu não sei, é ele que tem que contar a história. Eu não estou aqui para falar da vida dos outros, não gosto disso, né? Mas fala, se é verdade, mas se tu pedir, quer saber? Bom, então Quer saber? Quer saber? Muita gente não sabe, o Adilson quis ser zagueiro de futebol, né? Não. Sério? Ele que pode. Eu não vou estar Mas falando da vida jogou dos outros, não. Hein? Ganhou o quê? Não, mas aí ele que fala. Eu não estou aqui para falar da vida dos outros. Ele conta depois. Ele conta depois. Era zagueiro. Então nós vamos ter que fazer um podcast. Aí não sei o que houve que abandonou o futebol. E ainda bem que veio pro jornalismo, né? Pois sim, aqui eu sei que ele deu certo, mas no futebol. Eu acho que eu e ele na zaga seria uma dupla de peso, né? Tá bom. Olhando para lá então, como a gente pede sempre a turma que participa, olha, um forte abraço a todos que nos acompanharam em mais uma edição do Zona Sul em Movimento. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores, né? Associação Comercial de Pelotas e o Zernet. Na próxima semana estaremos aqui novamente com outros temas. Espero que você que acompanhou, pegou já com o programa em andamento, vá lá no canal do YouTube, Jornal Tradição Regional, e acompanhe, por exemplo, no primeiro bloco, a entrevista com a diretora-presidente do SANEP, a Claudelaine Coelho, falando sobre o projeto para o Laranjal, que está protocolado em órgãos governamentais, buscando recursos para executar obras que são vistas pela autarquia como necessárias para garantir segurança e melhor qualidade de vida à população do Laranjal. Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado. Forte abraço, até mais.
Obrigado.